Pastor, qual foi a causa, o estupim, digamos assim, que deflagrou realmente esta reforma no século XVI? Nós não podemos falar de um único evento. É verdade que a vida de Lutero, a sua conversão, foram assim o ponto marcante da reforma, mas houve toda uma preparação antes. Por exemplo, no século XV havia um monge dominicano chamado Savonarola que pregava o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo e chamava a igreja à conversão e ao abandono das práticas supersticiosas e legalistas. Savonarola teve uma influência tão grande na Itália e a sua pregação atraiu tanto as multidões que o Papa Alexandre VI o condenou como herético e o queimou vivo. Então houve uma série de pessoas, propriamente chamados de pré-reformadores, que precederam Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero, na verdade, foi o ponto máximo da reforma. Ele era um monge agostiniano e se revoltou especialmente contra um decreto do Papa Leão X, que queria vender indulgências ou perdão dos pecados aos mortos. E mandou, inclusive, homens como o tesoureiro chamado Tetzel vender estes indultos, estes perdões papais por toda a Europa, com o objetivo de arrecadar dinheiro para construir a famosa Basílica de São Pedro. Lutero ficou profundamente revoltado, ficou angustiado com isso, e no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg, que é uma região da Saxônia, ali na Alemanha, um documento contendo 95 proposições, 95 teses, onde ele desafia a autoridade papal e onde ele mostra, onde ele prova que a salvação do homem é pela fé em Jesus e que a autoridade que deve governar a igreja, na verdade, é a Escritura Sagrada e não as decisões de concílios, de papas ou da tradição humana. Então, foi exatamente esse pregar das 95 teses da parte de Lutero no castelo de Wittenberg que deflagrou a reforma protestante, que logo se espalhou pela Europa e trouxe no seu bojo milhares de pessoas que aderiram, então, ao movimento de reforma. Pastor, muitas pessoas têm pensamentos diversos a respeito da reforma, mas, de fato, o que os reformadores queriam? Bem, os reformadores, em linha geral, queriam duas coisas. Primeiro, eles queriam que a igreja se submetesse à Escritura Sagrada. Havia um controle da igreja sobre a Bíblia. Inclusive, a leitura da Bíblia já havia sido proibido em um concílio anterior. Apenas os padres e os eruditos tinham acesso à Escritura e ao povo comum era negado o direito de ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. Os reformadores tinham um lema, e o lema é sola Scriptura. É uma palavra latina, significa apenas a Escritura. Ou seja, eles queriam que apenas a Bíblia fosse a regra de fé e prática da igreja cristã. Eles queriam que toda doutrina e toda prática do culto ou da vida dos católicos cristãos fossem regulados pela Escritura Sagrada e não por determinações de concílios ou pronunciamentos de autoridades. Uma volta à Escritura. Esse desejo, sem dúvida nenhuma, se deveu à descoberta dos reformadores de que a Bíblia própria, ela se diz a única regra de fé e prática. Nós lemos o que disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, nos versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em outras palavras, o evangelho, tal como foi ensinado pelos apóstolos, é suficiente para a igreja. E aquilo que vai além do evangelho, ou seja, aquilo que não pode ser provado pela Bíblia, deveria ser rejeitado completamente. Era isso que os reformadores queriam em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles queriam que a Igreja Católica renunciasse, rejeitasse todo o ensino, toda a tradição humana que através dos séculos havia sufocado a doutrina da salvação pela graça. Como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, e esse foi um trecho muito importante na Reforma Protestante, a salvação do homem não é pelo mérito, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, na prática, a Igreja Católica havia adicionado tantos costumes e tantas tradições que praticamente a salvação tornou-se pelas obras. Eu quero ler aqui
uma lista de algumas introduções teológicas feitas pela Igreja Católica, que consta aqui deste livro que o programa já anunciou, Catolicismo Romano. Por exemplo, a doutrina do purgatório foi estabelecida por Gregório I em 593. A adoração da cruz, imagens e relíquias foi autorizada em 786. A adoração de São José no ano 890. A canonização dos santos mortos foi decretada pelo Papa João XV em 995. O jejum obrigatório durante as sextas-feiras da Quaresma em 998. A missa transformou-se em sacrifício com frequência obrigatória no ano de 1079. A venda de indulgências no ano 1190 e uma série de outras adições que foram feitas pelos concílios e pelos papas à doutrina pura e simples do Evangelho. Foi contra esse tipo de coisa que os reformadores se levantavam. Eles queriam uma doutrina pura e bíblica dentro da igreja e queriam rejeitar completamente todas aquelas tradições que não faziam parte do Evangelho de Jesus. Era isso, em linhas gerais, Manuel, o que os reformadores queriam.